para cantado e tocado ao vivo e em direto aqui na abertura do nosso Portugal no Coração. Filipa Sousa, que voltará ao nosso palco. Como é que está você? Está muito bem, está mais alto. Estou mais alto. Vamos meditar? Vamos, sim, senhora. Não sem antes enviar, se não te importas, um grande beijinho à Cláudia Feu Torres, está bem? Pronto, um grande beijinho à Cláudia e ao seu Facocas. Um beijinho e muito obrigada. E depois falar também Sim. que eu acho que a próxima convidada que nós temos cá podia dar também umas aulinhas de meditação. Porquê? Não tenho 4 nem 14 anos. Mas és hiperativo. Se pensares nisso. Mas vamos falar com ela sobre isso, saber se eu ainda tenho hipótese ou não. É a nossa convidada, a doutora Isabel Leal. Muito boa tarde, doutora. Conte-nos lá. Bom, bem sei que é só para crianças e adolescentes até aos 14 anos, mas estas aulas de meditação para crianças são projetadas e destinadas a que tipo de crianças? Muito bem. Bom, o meu trabalho nos últimos 6 para 7 anos foi com adultos e crianças, portanto, eventualmente, há um dia ou 2 atrás já podia ter apanhado o João para dar aula. Oh, meu Deus, mas acha que faz preciso? Talvez não. Eu acho que tem uma característica muito interessante, que é de pôr todos os outros bem dispostos e, portanto, também faz parte. Mas a meditação faz bem. Faz. É verdade, um guarda-chuva também. Então, diga lá. Ora bem, então, estas aulas, a partir do início deste ano, foi uma decisão que tomei relativamente a especializar-me e, digamos, dedicar-me a 100% aos mais pequenos, porque, no fundo, a experiência foi a nível de família e foi muito importante, porque para conseguir acolher os mais pequenos e saber também de que forma direcionar estas aulas e todo o trabalho com eles, também é preciso entender o contexto familiar, entender o contexto social e tudo mais, e, portanto, digamos que o tempo anterior serviu de experiência. E agora, estas aulas de meditação destinam-se, como outras aulas que eu também dou, na zona, por exemplo, de Reiki para crianças, que também tem muito a ver, para sossegar os mais pequenos. Ou seja, hoje em dia a vida é muito a correr, é muito estressada, há muitos pais divorciados, há muitos pais que trabalham muitas horas seguidas e têm pouco tempo aos mais pequenos. Antigamente os avós tomavam muito conta dos mais pequenos e da, digamos, educação dos mais pequenos. Aconteceu comigo há 40 e tal anos atrás e, portanto, hoje em dia não é tanto assim, muitas vezes porque as famílias ou estão longe ou às vezes não há assim um entendimento amoroso e, portanto, digamos que os mais velhos muitas vezes não podem tomar conta dos mais novos. E também me parece que o calendário escolar é extremamente complexo e muito comprido neste momento. Pelo menos não dito por mim, porque não tenho, portanto, passagem por essa situação, mas isto dito por pais e crianças até que se expressam e dizem: mas eu passo tanto tempo na escola, onde é que está o meu tempo a brincar ou para fazer outras atividades? Mas enfim, a vida é como é e, portanto, temos que geri-la de acordo com aquilo que há a possibilidade, e estas aulas vêm propor ao final de semana, porque passam-se em Lisboa ao domingo à tarde e passam-se no Porto ao sábado à tarde. Já agora aproveite e diga exatamente onde. Em Lisboa, no Home Space de Alvalade, junto ao estádio de Alvalade, e no Porto, na Boa Vista. Ok? Portanto, e que vão começar em março, não é? E vão começar no dia 1 de março. Se estiver perto, pode dar lá uma saltada e fazer só uma aula experimental. Já não tenho 14, já tenho 16, já não... Misturo com o meio dos miúdos, pode ser que disfarce. O meio disfarça de certeza. Mas o que é que as crianças têm que fazer nestas aulas? Ora E qual é a mais-valia para eles ao frequentarem estas aulas de meditação? Então, as aulas são com 10 alunos, não mais do que isto, que é para garantir, digamos, que há uma qualidade no trabalho que está a ser feito, e vai ter uma componente de meditação e de criatividade. A meditação assenta sobre 3 pontos básicos, tem a ver com postura, tem a ver com respiração, aprender a respirar bem, e tem a ver com o foco, ou seja, a forma como o mental é trabalhado. De acordo com o discurso da criança, seja ele mais visual, porque é mais físico, seja ele mais conversado, dá para perceber, enfim, se a criança é alegre, se ela é triste, se tem um bocadinho de depressão, etc. E, portanto, vamos trabalhando de acordo com isto. Os momentos criativos são porque, na sequência dos momentos meditativos, eles têm que ter alguma atividade. Porque crianças não se podem colocar durante, imagino, 40 minutos, que é o tempo da aula, só os 40 minutos a meditar. Isso é impraticável, obviamente. Até os crescidos, para começar, não é muito fácil ir por aí. Portanto, o indicado, de acordo com estes estudos, enfim, isto são estudos que eu fiz não cá, porque em Portugal, infelizmente, não há, apontam que realmente é muito interessante pôr a criança a meditar e depois dar-lhe algo de criatividade para fazer. Por exemplo, pode passar por moldagem, pode passar por pintar mandalas, há a envolvência da música também, que é muito importante, que está sempre como pano de fundo das aulas. Portanto, há aqui toda uma componente que contribui para que os mais pequeninos estejam mais tranquilos.
Estas aulas são muito importantes para crianças hiperativas, crianças que tenham perturbações do sono, crianças que tenham déficit de atenção, hoje estão falados e que permitem uma explicação muito óbvia, crianças irrequietas, podem não ser exatamente hiperativas, mas que, sendo irrequietas, precisam de aprender a canalizar a energia ótima e muito grande que têm, como é o caso do João. A mãe acha que eu preciso, mãe. Eu digo-te uma coisa, se a tua mãe estiver a ouvir isto agora, um grande beijinho para ti, minha querida. Não tarda para mim. Não, ela deve estar a pensar, mas porquê é que isto não existiu há 30 anos, meu Deus? Há 30 anos Que não era nascido. déficit de sono, déficit de atenção. Eu estou a falar com ele, ele está a se olhar para mim a pensar já no mau aproveitamento escolar também, portanto, ou seja, crianças que têm dificuldade em se focar e a ficar quietas e focadas para estudar. Muitas vezes tem a ver com método de estudo, obviamente que sim, mas a partir do momento em que eles entram nestas técnicas e as põem ao seu favor, porque eu não faço mais do que explicar à criança que ele, além de um ser físico, é um ser energético e que pode, através da postura e da respiração, controlar a energia que tem a seu favor e canalizá-la, quer para a criatividade, que é o que vamos fazer na aula, para lhe dar já um momento prático, quer depois em casa, por exemplo, para os estudos, quando for o caso da classe 2, que é a classe dos mais velhos. Então as classes vão se dividir dos 3 aos 7, porque vão ser os meninos mais pequeninos, os miminhos, e depois dos 8 aos 14. Isso é que eu devia ter aprendido. Se eu canalizasse a minha energia para quem merece, era outra coisa. Que sou eu! Doutora Isabel Leal, mas de onde é que vem esta sua paixão, este seu interesse tão grande, tanto pela meditação como pelo Reiki e por outra... No fundo, uma boa forma de canalizar as nossas energias. Muitas pessoas realmente me questionam sobre isso, até porque a minha formação é em gestão de empresas, ora, não tem nada a ver com isto, com estas áreas. Também é preciso uma grande dose de meditação para gerir uma empresa. Mas de alguma forma, digamos que foi muito bom, talvez ter ido parar a esse universo para perceber que a minha vida não era nada disso, se me faço entender. Portanto, pela oposta, eu fui percebendo aos poucos e com a idade, digamos assim, que, ok, estava onde estava, tinha estudado para isso e fazia bem, mas estava muito mais feliz numa outra vertente. Os meus estudos em termos de Reiki e meditação começaram, ainda estava a trabalhar e, portanto, depois foi uma questão de coração, foi uma opção. E foi sendo desenvolvida e assumida. Ao longo destes anos todos nunca parei de estudar, e aliás são áreas que nunca se podem parar de estudar, e de alguma forma fui colocando em prática porque fui tendo pedidos e foram empurrando, digamos assim, a vida foi-me empurrando nesse sentido e portanto foi muito interessante. De maneira que, lá está, há todo um tempo com envolvência de famílias, de adultos, classes para adultos, obviamente, classes para crianças, nunca foram misturados, e neste momento eu estou em condições, por questão de gosto, outra vez e de opção, de me dedicar mesmo só a 100% aos mais pequenos. Muito bem. Paralelamente a estes cursos que vão ter início agora em março, tanto em Lisboa como no Porto, está a preparar também um livro com CD, Meditação para Crianças, que só sairá no dia da criança, dia 1 de junho. Ele já está preparado, já está a ser fabricado neste momento, já tem a capa, já tem o CD, está tudo pronto. Portanto, só estará, digamos assim, já na linha de produção para ser colocado à venda. Mas este livro é um complemento dos cursos... Digamos que este livro foi, no fundo, vamos assim dizer, um apanhado daquilo que tem sido o meu trabalho com as crianças nos últimos anos. E foi também, assim como 2 anteriores que eu já tenho escritos e que se chamam Crianças de um Novo Mundo, e que procuram dar aos pais uma perspectiva, enfim, um bocadinho moderna de educar, mas que eu penso que faz todo sentido, porque tem a ver com as minhas vivências, com as minhas consultas, com as minhas palestras, com os cursos que tenho feito, com a vivência com as crianças, e digamos que este é o apuramento, digamos, desse trabalho, é já vir trazer agora um livro que é mais uma técnica do que propriamente estar a dizer coisas. E o livro é giro, porque dá para utilizar em casa e na escola, no dentista, no cabeleireiro, em tudo quanto é sítios que dê stress às crianças por algum motivo. Portanto, tem o CD que realmente é musicado por uma grande amiga que eu conheci nos Estados Unidos quando fiz um workshop, que se disponibilizou porque ela própria, como cantora, como compositora, como pessoa que toca a harpa, ela faz este trabalho já com crianças, inclusivamente em hospitais, que é muito interessante. Ou seja, ela toca junto das crianças para fazer uma certa harmonia e de alguma forma complementar, ajudar na recuperação de crianças que estão hospitalizadas. Então, eu falei-lhe deste projeto, ela achou muito engraçado, porque nunca tinha ouvido falar em nada assim, e fizemos juntas. Então, ela dá a música, eu fiz os textos e vou fazer, portanto, a parte de voz, e o CD que está no livro é uma forma de dizer às pessoas, de acordo com a técnica que estou aqui a explicar no livro, como se faz para grandes e como se faz para pequeninos, agora pego no CD e faça junto com as crianças. E eu já fiz testes em pequenos e grandes e toda a gente adorou os temas. Portanto, eu acho que Doutora Isabel Leal, infelizmente
infelizmente temos o nosso tempo a obrigada. chegar ao fim, mas gostávamos que nos repetisse apenas os locais e as datas exatas destes cursos. E os contactos. Para as pessoas poderem. Os contactos já passaram em rodapé, de qualquer das formas, sim. Bom, eu deixo o telefone porque é mais rápido e, além disso, todas as pessoas do país poderão ligar, as que não tiverem internet, que é o 93 815 96 13. Muito bem. Depois vão começar as aulas em Lisboa, ao domingo à tarde, Alvalade, Homes Place, e no Porto, sábado à tarde, Boa Vista, Homes Place. Sim, sim. Dia 1 de março. Muito bem, Muito à espera. Muito obrigada, Dona Isabel. Ela sabe da minha avó. Qual avó? A Rosinda ou a Eudóxia? Um grande beijinho para a Eudóxia e também para a Rosinda e para o Ifigênio. Não, Imogénio. Tá. E um beijinho à Cláudia. Vamos agora meditar com a Ana Viriato.